Bem-vindos ao canal Pensamento Universico. O canal Pensamento Universico é um instrumento de comunicação para a autorrealização, para o autoconhecimento. E esse canal começou inspirado na obra, no pensamento do grande professor Huberto Roden. Então eu gostaria de começar essa programação dizendo minimamente quem foi o Huberto Roden, que é o nosso inspirador, né? Então, na primeira metade do século XX, Huberto Roden começou a sua vida dentro do caminho da espiritualidade como um sacerdote católico. Isso aconteceu, fez grandes eventos, organizou a Cruzada da Boa Imprensa, escreveu vários livros, e entre eles eu gostaria de destacar a tradução do Novo Testamento. O Roden traduziu o Novo Testamento diretamente do grego do primeiro século. Então, uma obra incrível, de consulta obrigatória para todos que estudam religião ou que não estudam, mas que estão abertos a conhecer sobre a espiritualidade, independentemente do credo. O Roden, então, nos legou essa obra fantástica, entre outras obras, e por conta disso, por muito tempo, então, trabalhou dentro da Igreja Católica, e nos meados da época da guerra, há um distanciamento, há um estranhamento entre ele e os padres católicos, que naquele tempo ainda não estavam prontos para aquilo que a gente vai chamar depois do Concílio Vaticano II, na década de 60, onde a Igreja reformulou muito dos seus conceitos. Então podemos considerar que o Roden ele estava um pouco à frente do seu tempo, não foi compreendido suficientemente pelos seus parceiros, pelo clero católico brasileiro, e por conta disso, então, ele vai para os Estados Unidos, se estabelece em Princeton, na Universidade de Princeton, onde ele conhece e é amigo pessoal de Albert Einstein, que é o grande cientista, né, do século XX e até hoje, então, um homem de grande impacto, e que pensava a ciência ligada à espiritualidade. Então essa amizade, essa troca de conhecimentos entre os dois foi de fundamental importância para que o Roden elaborasse, aprofundasse o seu conhecimento, abrindo uma frente para outras experiências religiosas para além do catolicismo. Então o Roden ele é responsável pela aproximação do conhecimento do Oriente, quando ele conhece, então, depois a Self-Realization do mestre Yogananda e outros conhecimentos. E nesse tempo, então, ele vai traduzir o Tao Te Ching, a Gita, que são livros fundamentais e que, junto com o Novo Testamento, então, na concepção do Roden, formam o grande conhecimento da história e da espiritualidade humana. O Roden, então, ele vai trabalhar a vida toda nesse binômio chamado, então, autorrealização e o autoconhecimento. Volta para o Brasil no começo da década de 50 e funda um movimento chamado Movimento de Autorrealização no Alvorada. Esse movimento ele vai ser muito forte até o começo da década de 80, quando Roden morre, né, em 1981, na cidade de São Paulo. Depois, então, o movimento ele vai perdendo a força por conta de não ter mais o seu líder espiritual, o seu líder máximo junto. E nessas últimas 3 décadas, então, nós temos então o que a gente poderia chamar do legado de Huberto Roden pós o falecimento dele. Então, o que a gente poderia sintetizar da obra do Roden? O Roden nos legou, então, um movimento de espiritualidade. Ele preferia dizer mais um movimento de autoconhecimento, de autorrealização, do que necessariamente de espiritualidade, porque ele não pregava nenhuma religião em particular, mas a aproximação dos vários conhecimentos, das várias tradições espiritualistas, né? Deixou-nos aí em torno de uma centena de livros, depois ele foi selecionando, alguns ele desconsiderou,
por conta de que a sua evolução espiritual também foi deixando certos preceitos religiosos. E foi um homem que viajou pelo Brasil inteiro, por países, por outros países, pregando então essa necessidade do ser humano se renovar, se transformar dentro de uma realidade do século XX, numa realidade de transformação espiritual, onde a religião tradicional deixava de ser fundamental na vida das pessoas, enquanto tradição, ritos, e essa espiritualidade voltou-se mais a uma coisa mais aberta, mais de consciência, né? De consciência planetária, de consciência cósmica, como ele gostava de dizer. O Roden, então, hoje em dia, a gente pode acessar essas palestras antigas que ele proferia no seu tempo, pela internet, e muitas das obras dele também se encontram na internet. Então eu poderia dizer que as novas gerações vêm redescobrindo a obra do Roden através desse canal fundamental que é a internet, e por isso então o canal Universica pretende ser de alguma maneira uma reflexão, uma contribuição dentro desses preceitos fundamentais que o Roden deixou, sem que necessariamente fique preso de uma maneira dogmática ao seu pensamento, mas que esse pensamento seja para nós muito mais uma inspiração, um motivo de refletirmos sobre as grandes questões da vida do ser humano, da vida do planeta e da existência de uma maneira geral. Então, eu convidaria você a estar conosco semanalmente, e se você gostou dessa possibilidade, dessa proposta de estarmos juntos semanalmente, eu gostaria que você se inscrevesse no YouTube e que também curtisse a nossa página, e que daqui para frente, então, nós estaríamos juntos, refletindo sobre grandes questões e com essa inspiração do Huberto Roden e de outros grandes pensadores da espiritualidade, do autoconhecimento, da autorrealização. Uma boa nova alvorada para você e para toda a sua família.